vez, muito bom tê-los conosco. Meu nome é Luciana, eu estou à frente do relacionamento da Escola Paulista de Direito e hoje aqui no nosso podcast a gente tem uma figura muito admirável aí do nosso cenário jurídico, que é o Dr. Renato Opsblum, e agora a gente vai sugar tudo dele, aprender um pouco sobre a sua trajetória de tanto sucesso, as suas conquistas e falar bastante aí sobre inteligência artificial, principalmente, que eu acho que gera tanta dúvida, tanta curiosidade, é um tema tão interessante aí no direito para a gente explorar. Doutor Renato, conta pra gente quem é o Dr. Renato, como foi sua trajetória até aqui, para a gente poder copiar e aprender um pouco com todo esse sucesso aí, com todas as suas conquistas. Vamos lá, Luciana. Ela falou sugar, que eu lembrei, acabei de fazer um vídeo, coloquei nas minhas redes sociais. Sugar, ou seja, usar dados pessoais, extrair esses dados de uma forma exagerada e até contra termos de uso, é um dos motivos de banimento de conta de WhatsApp. Então tem que mudar o termo. Só aproveitando esse tema, sugar ou extrair de forma exagerada ou contra os termos de uso. Vamos aprender então. Até aproveitando, né? Tem atos ilícitos em geral, isso também serve, fake news, a questão do spam, que é importante. O spam é tão antigo, né, quando a gente fala de direito digital, na época do direito eletrônico ainda, quando a gente começou na EPD, o curso chamava Direito Eletrônico, era pós-graduação em Direito Eletrônico, que é até o termo correto, né? Que hoje o digital fica mais bonitinho, mais adequado, até mais moderno, mas tecnicamente o certo eletrônico, o digital, ele é espécie do gênero eletrônico. Agora eu vou aproveitar para te fazer essa pergunta, então. Eu vou ter que pegar a deixa. Eu me formei em Direito há quase 20 anos atrás. E na minha época começou a se falar em Direito Eletrônico. Eu achava que era um termo errado, que mudou e agora virou Direito Digital. Então, não. Não é o certo, é eletrônico. O certo é eletrônico. Olha. O meu primeiro livro de 2001 se chama Direito Eletrônico, a Internet e os Tribunais. Uhum. É que depois que veio essa vibe do digital, etc., mas as relações digitais, elas são espécies do gênero que ele é. O eletrônico, ele pega a telecom, ele pega o digital, ele pega nos bits e bytes, pega outras ondas, pega um hardware também, software, então ele envolve mais. Claro que o software você tem também, do bit e do byte você tem o digital. Mas é que o digital ficou mais gostoso, né? Ficou mais suave, ficou mais, eu não vou dizer comercial nem marqueteiro, mas ficou mais fluido, pronto, mais fluido. Mas a Luciana me perguntou aqui, fazer um resuminho aqui da carreira. A gente quer saber. Bom, estamos aqui hoje. Primeiro, sempre dou graças a Deus, acima de tudo. Mas eu comecei quando eu me formei no colegial, antigo colegial. Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fiz um teste vocacional lá no Objetivo da Paulista. A gente fazia isso, era comum, né? E deram lá 11 profissões, se não me engano. Nossa! E direito foi a última. Não sei até hoje porque acho que o algoritmo ali não estava bom. Engenharia deu em primeiro lugar. Então, eu fui seguir a lógica, fui fazer engenharia, prestei engenharia elétrica, não tinha eletrônica, era elétrica, com ênfase em eletrônica, depois a digital. E acabei passando em algumas e optei pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial lá em São Bernardo, faculdade muito difícil, muito respeitada, inclusive. Fiquei lá 2 anos, depois me transferi para a FAAP, mas percebi que as ciências exatas, elas não eram o meu forte. E nesse meio tempo, lá já na FAAP, tinha um curso de economia que tinha um amigo meu que estava fazendo, eu falei, eu vou prestar economia para ver como é que é. Prestei economia, passei, e na economia tinha uma matéria chamada Instituições de Direito Público e Privado. E eu comecei a adorar aquela matéria, falei, tem alguma coisa errada. Aí eu prestei Direito e acabei, para encurtar a história, cursando Direito e Economia junto ao mesmo tempo. Então, fazia a faculdade de manhã, fazia um estágio à tarde e depois a outra faculdade à noite. E gostava muito, tal. Muita gente pergunta, mas como é que você conseguia, etc. É bom lembrar que naquela época a gente não precisava responder tantas mensagens de WhatsApp, não tinha redes sociais, não precisava ficar tão conectado. O relacionamento era mais tranquilo, tinha menos coisas. Por isso, quando eu digo, faço aquela provocação, a gente trabalha mais hoje ou trabalhávamos menos há 15 anos atrás? A gente trabalha muito mais hoje, porque estamos muito mais conectados, tudo é muito mais dinâmico, muito mais, tem muito mais impulso, né? Que é uma questão para a gente abordar quando a gente for falar da IA. E aí eu fui abençoado e fui trabalhar no escritório. Tinha um amigo meu também que fazia as 2 faculdades, estagiava, trabalhei no escritório, que era uma dissidência do Pinheiro Neto, o Laveni Araújo Thiolier, e lá era muito tech.
E eles tinham muitos clientes de tecnologia e eu fui cuidar, como estagiário, da Compaq, que hoje é HP, na época. Então já começou a ter aquela proximidade da engenharia com a parte do direito, aquilo ali, etc. E aconteceu que, 2 anos depois, o meu pai, juiz de carreira, depois desembargador, ele me avisou que tinha o Tribunal de Justiça tinha aberto concurso, primeiro concurso para estagiário de juiz de primeira instância. Meu pai queria que eu fosse juiz, né? Mas, aí eu prestei o concurso e passei. Falei, vamos ser estagiário. Mas foi muito bom. Eu não queria ser juiz, mas foi muito bom. E é bom ter essa experiência daquele lado, né? Passei e também, graças a Deus, fui estagiar. Meu primeiro estágio no tribunal foi com o professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente já morreu, saudoso, que adorava tecnologia. Ele fez, inclusive, a primeira coleta de um depoimento de um preso no Carandiru. Carandiru era o centro de detenção provisória que ficava ali em Santana. E fez essa coleta por videotexto, que era um sistema que tinha uma velocidade muito baixa, era 25 kbps, mas muito baixa, era só texto mesmo. Ele falava assim, olha, nós temos que inovar. Da mesma forma que aconteceu com a mudança da sentença à mão para a máquina de escrever, depois da máquina de escrever para a impressora matricial, tem que inovar. O tribunal, no primeiro momento, vai anular, depois isso vai se adequando. E hoje a gente está no mundo do vídeo, vídeo, das gravações, todas elas digitais, né, ou eletrônicas. E foi muito bom durante esse período, e depois eu passei um ano na 13ª, isso foi na 26ª Vara Criminal, depois um ano na 13ª Vara Civil. Me formei e coincidiu quando eu me formei que meu pai alcançou o tempo de aposentadoria. E aí nós decidimos abrir o escritório. Eu falei, vamos fazer com foco em tecnologia. A internet estava chegando. No primeiro momento era mais hardware, software. Tinha o bug do milênio, que foi o meu TCC. E entramos, inclusive, com a primeira ação envolvendo o bug do milênio aqui no Brasil. Foi muito interessante essa discussão. A internet começou a se consolidar, né? Começou em 95, na Reimpac. Depois começou mesmo para o público em 97. Coincidiu com a abertura do escritório. Com outros escritórios na época? Era o contrário. Vocês foram extremamente inovadores. Muita gente até olhava assim e falava, né? Poxa, mas o Renato não trabalha, ele só fica na tela, no computador. Então tinha essa barreira. E não tinha muito ainda. A relação jurídica de 97 para 98 era conflitos de marcas com nome de domínio. Então as pessoas registravam, né, no NIC-BR o domínio www, uma marca qualquer, que foi inclusive o primeiro caso que eu tive, e aquilo que se conflitasse com uma marca, prevalecia o direito de quem tinha registrado a marca, ou se fosse uma marca notória, ou alto renome, etc., e daí por diante. Depois o e-commerce veio, as coisas começaram a acontecer, as redes sociais, as relações jurídicas foram se ampliando e as consequências digitais por tabela. E tudo isso foi ganhando potência cada vez mais. Depois veio o iPhone. Isso foi uma grande virada que a gente teve também. A gente sai do desktop e vai para o iPhone em 2007, 2008. Ganha mais potência. Eu gosto muito do tripé. Tecnologia, tempo e potência. Então ganha mais potência. Nisso nós começamos a ter mais problemas criminais, ataques, extorsões, fakes e daí por diante. Os contatos eletrônicos começam a chegar, os arranjos de pagamento também, tem uma regulação própria específica, as assinaturas digitais lá de 2001 começam agora a ter um efeito mais prático, as outras plataformas, inclusive as grandes plataformas das Big Techs também com protagonismo. Isso vai crescendo, depois vem a Lei Geral de Proteção de Dados, uma regulação própria, até chegar nesse momento que a gente começa a falar de inteligência artificial. Mas começamos de 3 pessoas, eu, meu pai e a Denise, que está com a gente até hoje, e hoje no escritório aqui de aproximadamente 200 pessoas focadas no direito digital. Então a gente acaba, como é o curso que a gente tem na EPD, quase todas as áreas jurídicas tradicionais, só que com foco na tecnologia, né, com foco no digital. E com desafios muito interessantes que a gente tem e que são dinâmicos e perenes, permanentes, né? A parte digital, por isso que é importante a gente estar sempre discutindo. Quando me perguntam, eu dou aula em várias faculdades. Estamos falando aqui da Escola Paulista, da querida EPD, Escola Paulista de Direito, mas eu adoro dar aula. Gosto mesmo, de verdade, da aula e dar aula ou aprender, né? Eu, muitas vezes, quando eu dou aula, eu inverto a posição. Eu saio do corpo docente e vou para o discente, porque eu aprendo junto com os meus alunos. Minha aula é bem provocativa, aprendo junto, porque é tudo dinâmico. Então, a tecnologia, tempo e potência, isso muda muito rápido. O tempo, o conceito de tempo muda muito. Isso é disruptivo para o direito. Por isso que é importante estar sempre se aperfeiçoando e tendo toda essa interação.
especialmente quando a gente tem hoje um momento de regulação já positiva em cima disso. Eu lembro naquela época, vamos para 97, 98, eu importava revistas impressas, escritas, para aprender alguma coisinha e não havia precedente. Inclusive o Brasil, ele é referência em precedentes. Eu ia perguntar, como é que fica judiciais. em âmbito, né, direito comparado aí, como é que está a questão do digital? O brasileiro é muito interativo. Olha, apesar de que todos os bacana. problemas que a gente tem, nós gostamos de tecnologia. Nós temos mais celulares per capita que a maior parte dos países, né? Per capita não, por pessoa, né? Per capita. Uma média de 200 e a gente tem uma média de 230 milhões de dispositivos móveis para uma população de 208, né? Uma coisa assim. Então a gente tem mais. Claro que muita gente tem 2 dispositivos, mas é um registro. Mídias sociais, o Brasil oscila de segunda, terceira, às vezes primeira posição. Olha. E de intensidade de tempo, acho que permanece na primeira posição. Então o brasileiro é muito dinâmico, depende, acredita, tem efeitos, protagoniza, influencia, etc. E aí vem as relações jurídicas. Ainda mais num país em que nós somos aí os campeões em número de profissionais da área jurídica. Então isso também justifica, principalmente na área digital, população versus profissionais da área jurídica. E quando a gente começa a ter essa regulação positiva, a regulação sempre impulsiona projetos, implementações, adequações, como a gente, não vou dizer teve, porque isso é permanente também, todo momento a gente tem que fazer adequações de PD, proteção de dados, agora temos que fazer de IA, e cada vez mais essa estrutura ela vai tendo reflexos em todos nós, na sociedade como um todo, e obviamente vem as relações jurídicas. Então essa área tecnológica, que muda muito rápido e que tem uma certa complexidade técnica, por exemplo, no nosso curso de pós-graduação, o último módulo, o terceiro módulo, ele é técnico. Então a gente fala de perícia, a gente fala de análise de dados, a gente fala de ferramentas, fala de IA, etc. Isso tem que ser feito. Só que isso muda, né, a cada momento. Então eu perguntei para ti, né, Luciana, se a gente trabalha mais hoje do que há 15 anos atrás? Sim. A gente tem que estudar mais hoje do que há 15 anos atrás? Sim. Muito mais, principalmente na área da tecnologia. Sim. Então quando vem aquela devolutiva, mas Renato, a área é interessante, que legal, o escritório cresceu, etc. Sim, mas a gente não pode parar. Não dá para parar. Então, nesse momento que a gente já começa a falar em moeda digital brasileira, de DREX, vinculada a smart contracts, né, contratos inteligentes, então a gente já traz a programação, o que é um contrato inteligente, a CBDC brasileira, qual o impacto disso junto com as criptomoedas dentro do blockchains. O CBDC também está em blockchain, claro que fechado, organizado, oficial, etc., mas está em cima disso. Onde isso vai parar? A tokenização também vem, desrompendo o direito, mudança de Código Civil, regulamentação específica de IA, Código Civil hoje, a proposta, pelo menos com um capítulo inteirinho só sobre direito digital. Olha só, isso é um sonho, para mim é um sonho. Né? O que justifica mais ainda todos esses estudos, o curso de pós-graduação, etc. E dentro do tema atual hoje, que é a inteligência artificial, e que é super dinâmico, e que ninguém sabe exatamente o que vem a ser, o que será, essas perguntas, né, que chegam sempre. Então, Renato, nós teremos substituição dos advogados, teremos o juiz autômato, né, ou o juiz eletrônico, ou digital, ou o advogado digital também. Isso, o que vai acontecer? Vai diminuir mesmo a questão das pessoas, vão se aposentar, etc. Enfim. Aí eu tenho alguns palpites. Então, vou usar até minha faculdade de economia. Confesso que eu voltei a me dedicar um pouco mais a esses estudos do advento das criptomoedas, para tentar encontrar uma explicação, por exemplo, nas cripto, na origem delas. Tal. E adianto que boa parte não tem explicação, é mera especulação. Algumas você encontra, por exemplo, o Bitcoin você tem. Muita análise econômica do direito aplicada no direito digital ali? Integrado. Hoje a economia está integrada ao direito. Né? A gente não é só tecnologia, a gente tem tecnologia, economia, o direito e as relações humanas como um todo. Sim. Tanto é que na IA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, hoje nesse momento aqui, estamos aqui em julho de 2024, existe uma predisposição em se prestigiar profissionais que tenham mais experiência dentro desse cenário de IA. Do que profissionais que tenham menos experiência. Né? É incrível, porque parece que é um choque de gerações e não, né? Ainda ou mais, um equilíbrio. Hoje a gente tem essa discussão de que essa camada mais jovem, muito conectada, mas ao mesmo tempo mais superficial, mas são os protagonistas do mercado. De repente a gente tem esses indicativos e não, os protagonistas são os mais experientes. Então, ou serão os dois, ou como é que fica isso? Né? E quando a gente fala em IA, e do ponto de vista econômico, existem previsões aí
de todo gosto, né? Mas vamos trazer aqui a mais radical. 70% das pessoas seriam substituídas nos países de primeiro mundo, 40% no Brasil. Do ponto de vista econômico, se a gente substituir 5%, e se esses 5% não conseguem mais trabalhar, e isso não é que vai ser 4, 5 anos, vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Se isso acontece, nós vamos tirar do mercado, em prol dessa suposta eficiência, 5% do consumo. Essa eficiência vai pagar esse consumo? Eu acredito que não vai pagar esse consumo. Então, o próprio índice econômico, de econômica, já anula essa questão da substituição. Sim. Nesse momento, o que eu acho que vai acontecer e vem acontecendo? Uma melhoria, uma intensidade maior, uma potência maior nas tarefas jurídicas e outras também que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Então, vamos voltar no assunto. A gente trabalha mais hoje, com IA nós iremos trabalhar ainda mais. Então, nós teremos mais tarefas, com mais dados, com mais informações, que nós não daremos conta. Eu, a Luciana, vocês, a gente não vai dar conta. A gente vai precisar de mais pessoas para poder gerir esse fluxo maior, essa quantidade, esse detalhamento. Né? A tecnologia vem para ajudar. Mas de forma mais potencializar. eficiente, né? Pegando aí o conceito econômico. Talvez. Eficiente também. Eficiente, profunda, exigente também, com mais detalhes, com mais qualidade. E daí por diante. Então, a gente vai elevar o nível dos nossos serviços, dos nossos estudos, das nossas tarefas. A gente vai também incluir outras pessoas que vão poder fazer tarefas que eram um pouco mais complicadas, elas ficarão mais simples, mas aquelas tarefas mais restritas do nosso dia a dia jurídico ficarão mais profundas. Não então, seria uma anulação eu vejo como potência. de profissionais, né? Mas como uma reformulação. Eu vejo como potência. Eu vejo que nós teremos mais trabalho, não teremos substituição. A minha preocupação é o tempo de mudança. Então, de repente, em um ano, muda tudo. Será que em um ano nós conseguimos mudar por completo? Então, aí, quem estuda direito digital tem um diferencial importante, porque estuda o que é dinâmico, o que é mutante. Então, está mais acostumado a sofrer mudanças. Isso é científico, isso aqui é fato, tá? Agora, e o resto? Né? A gente também tem que pensar no mundo como um todo. A gente vai viver um mundo de mudanças num tempo diferente. E quando a gente tem essas dúvidas da imprevisibilidade, o direito também protagoniza. Então, é algo que eu tenho dito publicamente, o direito será muito mais relevante nos próximos 3, 4 anos, nessa potência maior e nesse cenário de imprevisibilidade que a gente vai ter. E aí a gente vai regular, vai proibir, vai restringir, vai organizar, vai exigir testes, sandboxes, vai ter penalidades, vão ter penalidades, multas, sanções de tudo quanto é jeito, etc. Daí por diante, para todos os setores. Deixa eu pegar uma frase que você trouxe aí para gente, que a regulamentação, ela traz evolução, porque a gente vai evoluindo em cima disso. Mas a regulamentação nunca acompanha a evolução, né? Ela sempre vem depois. Mesmo assim, ela é positiva? Nós vamos ter um novo tipo de regulamentação, um novo direito. Né? O que deve acontecer aqui? Vou fazer um mix aqui do que eu tenho lido, estudado, dos grupos, MWeb, enfim, e outras, Marta Gabriel e outros futuristas. A gente vai ter, fazendo um resumo, então, esse modelo de IA, ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, que a gente hoje vai na plataforma e pergunta ou conversa, daqui a pouco nós vamos ter a liberação do 4O para a gente interagir em tempo real com vídeo, áudio. Vamos ter um novo professor na sala de aula. Eu diria, vamos ter um novo elemento na sala de aula. Então, tem os alunos, que eu também me incluo, os professores, que às vezes sou eu, e esse elemento aqui que vai interagir conosco. Então, essa é a nova sala de aula. As minhas aulas serão assim. Né? Todas as universidades que eu leciono, eu vou fazer assim. Depois, os outros professores vão acabar fazendo a mesma coisa. Mas isso durante um tempo vai acontecer. E a gente ainda vai atrás, né? Ainda que a interação seja profunda e dinâmica. Daqui uns 3 ou 4 anos, os modelos já estarão incorporados no nosso dia a dia. Porque esse mapeamento, quando a gente fala hoje, o que alimenta as plataformas de IA? São as LLMs, né? São os grandes modelos de linguagem, que são basicamente o que está na internet. Essa mineração, né, que você falou no início aí, essa extração, enfim, essa captura, você usa até sugar. Esses modelos, todas as informações estão sendo sugadas daqui uns 2 anos mais ou menos, segundo esses futuristas,
Isso já foi sugado. Então acaba, não tem mais o que minerar. Uhum. Tá tudo dentro desses modelos. Uhum. O que deve acontecer, então, no terceiro ou quarto ano? A gente com esses wearables aqui, com esses dispositivos, por exemplo, tem aqui o Whoop aqui, tem aqui o Apple Watch, etc., e outros tantos, né? Vamos ter broches, enfim. Outro dia eu brinquei aqui com esse broche aqui do escritório, fiz uma brincadeira. Falei, isso aqui é um comunicador também, tem microfone, tem um vídeo. As pessoas acreditaram, né? Falei, só não tem o teletransporte do Star Trek, né? Enfim. Mas isso tudo vai estar conectado com esses modelos de IA em tempo real. Uhum. Então, tudo aquilo que foi minerado, mais esses sensores, internet das coisas, que faz parte do curso, tudo isso vai estar trazendo novos elementos num tempo menor. Então, a gente começa a receber um momento diferente, muita informação. Não sei se a gente vai conseguir. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente vai ter uma nova forma de interação. Como a gente não vai mais na plataforma de IA, a gente também vai interagir de uma forma diferente com as aplicações. Então, eu vou ter, por exemplo, em 5 minutos eu vou criar, a gente chama de low code, uma programação simples, que a própria IA faz. Olha, criar um aplicativo para eu falar com o meu banco, só que nesse aplicativo eu quero falar com o meu banco, quero que o meu banco venha a mim com uma imagem de um cachorrinho fofo, por exemplo, etc. Ele vai fazer isso na hora e o prestador de serviço é que vai fazer essas adequações, proteções, adaptações. Então, novamente, a gente vê a potência, uma tecnologia mudando num tempo menor com uma potência muito forte. Uhum. Isso vai acontecer também. Então, tivemos aí 2 grandes mudanças de comportamento. Isso tudo, será que a gente aguenta? Né? Será que a gente vai perceber ou vai vir de uma forma que a gente vai só usar? Uhum. E aí a gente pode, e se a legislação não for adequada, podemos virar zumbis. Né? É uma preocupação que existe. Por isso que o direito vai protagonizar. Uhum. Agora, a IA ela organiza. Isso que a gente hoje faz nas buscas, ela vem muito mais rápido, mais bonitinho, mais detalhado, nem sempre correto. Porque a IA não a inteligência artificial não é necessariamente inteligente. Uhum. Ela pode ser lógica, mas ela não raciocina em si. O aprendizado que a gente fala não é o aprendizado, é um desenvolvimento daquilo que foi programado, que é o generativo que a gente chama, e muitas vezes é imprevisível. Na verdade, ainda e vai ser durante um bom tempo matemática e estatística. Então, por que às vezes vem uma informação equivocada? Porque as pessoas não pesquisaram aquilo, o modelo não entende que aquilo é relevante do ponto de vista estatístico, então traz qualquer coisa. Uhum. Agora, aquilo que é sempre procurado e você corrige, interage, aquilo, o sistema ele vai absorvendo. Olha, o que mais se falaram daquilo? Uhum. Foi isso? Então eu vou considerar que isso é verdade. Mas ele não sabe que 10 é 10, que verde é verde, não sabe. São bits e bytes aleatórios, simples. Uma brincadeira que eu faço com os meus alunos eu perguntei durante um ano para o ChatGPT se o Palmeiras tinha mundial. Uma brincadeira, alegre, todo mundo brinca, isso aí, enfim. E tive 4 respostas diferentes. Né? Eu sou São Paulino, mas é engraçado. 4 respostas diferentes. Primeiro, tem mundial. 4 meses depois... primeiro, o Palmeiras não tem mundial. 4 meses depois, o Palmeiras tem mundial porque ganhou do Chelsea. Só que, se não me engano, quem ganhou do Chelsea foi o do time, não foi o Palmeiras. A terceira, não, o Palmeiras tem mundial porque ganhou em 1951, que equivale a mundial. E na última resposta, não, o Palmeiras ganhou em 1951, que equivale ao título mundial, mas é diferente dos títulos mundiais atuais. Então, isso tudo decorre dessa interação, né, do homem-máquina, etc., que é uma outra questão interessante, e que a gente está aprimorando e vai ter no curso, que é a questão dos neurodireitos. Então, é essa conexão, né, do humano com o sistema, né, que a Marta Gabriel, a professora Marta, fala de hibridismo. A gente tem aqui algumas formas, né? Coloquei aqui wearables, mas na verdade, se eu pegar aqui meu telefone, a gente fica assim o dia inteiro, né? Então já está aqui. Aquela questão, vamos ter um chip embutido na pele, não precisa, a gente já tem, só está segurando, né? Tanto faz, está embaixo da pele ou não, etc. Mas os neurodireitos, que são, na verdade, as discussões da proteção de dados, da privacidade, da captura de sinais, vamos chamar eletrônicos, né? Alguns falam, mas são eletromagnéticos. Vamos usar o geral, já que a gente falou de eletrônico, o gênero. Eletrônicos podem ser eletromagnéticos. A gente pega, por exemplo, o artigo 10A da Lei 9296, que é a lei da interceptação de dados, telefônica, né, mas hoje mais de dados, está dizendo que se uma pessoa está participando, eu posso capturar dados eletromagnéticos seus e você pode capturar meus sem ter autorização. Isso e é uma lei nova, tem 2 anos, vem no pacote anticrime, 2001, se não me engano, que já vai ter que ser atualizado. Então, são esses desafios que a gente vai ter que enfrentar. Qual é a potência disso, qual a amplitude disso, qual é o reflexo disso no direito, proteção de dados e daí por diante. Porque tem uma coisa em comum, Luciano,
todos esses futuristas, especialistas técnicos, etc., todos, sem exceção, dizem, olha, proteção de dados e privacidade, a gente vai ter que dar um jeito de proteger. Então, dá um jeito, tecnicamente, você tem uma complexidade maior. Legalmente, você vai dizer, olha, você dá um jeito, se você fizer isso aqui, você vai ser sancionado. Se as sanções foram efetivas ou eficazes, capazes de inibir esse comportamento, é o reflexo, a resposta que a gente vai ter, que eu acho que vai acontecer. Sim. Mas você falou da norma. O modelo tradicional de elaboração de leis, isso vai mudar. Tá? A gente vai ter um modelo muito mais ágil, dinâmico, focado. Juízes serão juízes humanos digitais 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectado com redes de empresas, de plataformas, etc., junto com advogados, tudo ali ao mesmo tempo. Hoje que a gente tem o domicílio judicial eletrônico, isso vai ser muito comum, a gente vai receber todos os atos processuais ali ao mesmo tempo, já vai responder na plataforma, já vou ter o chat GPT do lado, fazer a petição, só que hoje eu vou fazer uma petição, demora meia hora fazer uma boa petição, eu vou fazer a mesma petição melhor ainda em 10 minutos. Só que eu vou ter mais petições para fazer. Sim. Porque mais pessoas vão estar recorrendo ao judiciário. A gente vai ter mais juízes também decidindo e vai nessa potência. Mais gente aprendendo e aí talvez talvez não. É uma questão até que a gente vai contra, né? Poxa, mas não tem muitos advogados, muitos profissionais da área jurídica no Brasil falando. Eu acho que com o advento da tecnologia, IA, etc., vai justificar isso. Porque a gente vai ter uma expansão, vai ter muito mais litígio. Muito mais situações imprevistas. Né? Por exemplo, some o dinheiro da conta, de repente, aí de milhares de pessoas. Né? E aí não é vazamento de dados. Sumiu o dinheiro aí, mas eu não consigo comprar ali porque está tudo conectado. Pô, mas como eu preciso comprar? Não, eu vou no judiciário que está conectado 24 horas também. Olha, sumiu. O tribunal dá uma ordem imediata. Olha, não sei o que aconteceu, mas paga. Ou a plataforma abre essa porta, mesmo sem ele ter o dinheiro, e faça essa transação nesse contrato inteligente. Depois você vai ver quem está rosteando ou programou aquilo que deu errado. E aí chama um perito, aí já tem a plataforma pericial ao mesmo tempo que está sendo operada por por vários peritos. Tá vendo que vai mudar? É uma reformulação completa de todos os poderes, né? Legislativo, judiciário, executivo, enfim. A gente vai ter o direito mais forte, só que de um jeito diferente. Sim, sim. E essa previsão é para quando? Daqui a... Olha, eu falei 4, 5 anos, né? É o que eu... É o que tem se mostrado nos estudos aí. É muito de certa difícil. forma assusta, né? É muito difícil. Inclusive lá na imersão da IPD que a gente fez em junho, aquele sábado, a minha apresentação de fechamento foi essa, né? O direito em 2030. Isso. Eu falei, é muito difícil de prever isso, de dar alguns palpites. Então, eu acho que em 2030 a gente vai ter um cenário parecido com o que eu estou colocando aqui. Se não totalmente, uma boa parte disso vai ter. O que eu tenho certeza que a gente vai ter muita regulação específica. Isso, sem dúvida, pela imprevisibilidade e pelas consequências. Porque eu te confesso que eu acredito que o advogado ele vai se inovando, assim, enfim, se remodelando, né, se adequando. Agora, eu tenho medo do judiciário e do próprio legislativo, né, nesse sentido. Mas não vai ter jeito, eles vão ter que se adequar. Vai ter que adequar. Vai na onda, assim, é irreversível, não tem como. Eu fico mais tranquila ao conversar com mas você, não tem como. essas informações. Não vai, porque, assim, isso será necessário. Né? Sim. E eu vejo hoje já um judiciário e mesmo um legislativo já diferente. Né? Muitos juízes interessados, muitos parlamentares também. Sim. Estive em Brasília semana passada e dividi um painel com o deputado... o senador Ângelo Coronel e com o deputado Orlando, e todos eles usando termos técnicos, né? O Ângelo Coronel falando de metadados, o Orlando Silva falando de termos técnicos de plataforma, de fakes de algoritmos, etc., com muito estudo, inclusive. Eu até trago um ponto de vista, eu trabalho com law design, e aí eu vejo em muitos momentos o judiciário mais evoluído que os próprios advogados. Né? Então, realmente é um indício, né? Que seja. Deixa eu focar em inteligência artificial, que eu quero sugar. Posso usar? Deixa eu usar só nesse momento um pouquinho. Vamos falar de inteligência artificial no presente. O que está rolando agora para o advogado, principalmente, né? E para os profissionais do direito, vamos falar assim, hoje. Vamos lá. Hoje nós temos uma lei já aprovada, publicada na União Europeia,
né, que é o AI Act, o Artificial Intelligence Act europeu, super completo, gigante, 6 vezes o nosso Código Civil, enfim, e já abrange situações que tenham reflexos no mundo todo. Então, se eu tenho aqui interações de IA ou plataformas de desenvolvimento isso vai gerar algum tipo de reflexo ou contato com europeus, eu vou ter que cumprir algumas regras, mais ou menos parecido com o que a gente tem na GDPR via LGPD, só que com mais potência também. Temos uma fase de transição, média 2-3 anos, até para que os países europeus consigam absorver tudo isso, e teremos regulações específicas, cada país tem as suas peculiaridades, isso vai ser internalizado, tem esse tempo, que eu acho que é muito tempo, mas está lá, primeiro grande modelo. A primeira lei mais relevante foi da China, independentemente do regime ser totalitário, mas é uma lei interessante. E temos hoje no Brasil muita inspiração nos projetos brasileiros. O principal projeto 2338, já bem amadurecido, já foi aprovado na Câmara, foi bem modificado agora no Senado. Estamos aguardando aqui a discussão na Comissão de Inteligência Artificial específica ainda. Isso vai e volta, discussões políticas, etc. Mas eu acredito que até o final logo após as eleições municipais, então começo de novembro, a gente deva ter uma evolução grande nesse projeto no Senado, vai voltar para a Câmara. Talvez até o final do ano a gente já tenha a nossa lei de IA. Eu vejo muito interesse, muita potência, o próprio governo, os setores, a própria necessidade e muitas discussões técnicas. Se a lei tem que ser principiológica somente, setorial, o de riscos envolvendo tecnologia, como é que deve ser. Então, na realidade, tem que ser um pouco de tudo. Principalmente começa a principiológica, depois aplicações práticas específicas com regulações administrativas, pela dinâmica. Não vamos fazer uma lei ordinária a cada mês, né? Isso que a gente estava conversando. Então, ao que tudo indica, teremos um regulador, uma autoridade nacional, mais genérica, para riscos gerais, quando a atividade não for regulada, por exemplo. As agências, em tese, absorveriam atividade regulada nos seus setores, que eu acho muito bom. E a dinâmica da própria legislação, por exemplo, na última proposta, essa autoridade nacional definiria o que é alto risco. O risco excessivo muda muito o termo disso. Isso muda também a questão da responsabilidade, dos testes, né, dos sandboxes, dos relatórios de impacto, das análises e daí por diante. Da mesma forma, a gente vai ter essa continuidade legislativa nessa dinâmica da autorregulação regulada, que são os desenvolvedores sugerindo autorregulação. Claro que isso é parcial, aí vem um terceiro privado ainda e tenta dar uma filtrada, depurada, não deixar tão parcial, mas muito rapidamente, e já joga isso para o regulador homologar ou melhorar, ou questionar, ou mesmo não homologar, enfim, em cima desses protocolos muito dinâmicos. E sem prejuízo, sem esquecer que o judiciário vai dar a última palavra. Sim. Nesse momento aqui nós temos hoje uma situação dos últimos última semana, em que a gente teve a Autoridade Nacional de Proteção de Dados proibindo a Meta de usar os conteúdos que são gerados, colocados no Instagram e também no Facebook para treinar inteligência artificial nos modelos da Meta. E 2 dias para cá, eu sei que a gente está gravando, isso aqui vai ficar, estamos em julho aqui, estamos hoje no dia 16 de julho, 16, né? Isso, 16 de julho. 16 de julho. Então, há 2 dias, hoje é quarta-feira, na segunda-feira. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Segunda-feira. Portanto, hoje é dia 14. 14. Né? 17, então dia 13 de julho, então mas a pessoa já pegou mais ou menos. Dia 15 então, foi segunda-feira. Essa semana do dia 15. Bom, nós tivemos a notícia de que o Ministério Público Federal, em conjunto com o IDEC, uma petição única, até coisa muito rara, não lembro de ter visto o Ministério Público junto com a associação, pode até ser que tem, mas eu não me lembro, uma ação muito robusta, né, contra a Meta, contra o WhatsApp, né, trazendo essa questão do tratamento em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora não é só IA, agora é LGPD mesmo. E aí a gente traz o Privacy by Design, Privacy by Default, etc. A questão da transparência, da facilidade do exercício dos direitos dos titulares, mas uma ação cobrando mais de R$1 bilhão em indenização
a coletividade como um todo. E não é só a meta que é ré, né? Nós temos também como ré a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O Ministério Público entende que poderia ter agido de uma outra forma, etc. Então, é algo muito pesado, que é uma notícia que a gente recebe, enfim, mas é o exercício do direito. Isso vai potencializar todas essas discussões, debates, etc. Mas eu estou citando essa questão específica para mostrar que isso tudo vai sempre chegar e terminar no judiciário. Que muita gente fala, mas a autoridade está multando, a autoridade vai fiscalizar, vai multar, etc. Mas nada impede, nada impedem as ações coletivas, as ações civis públicas, as ações individuais, né, cobrando indenizações, obrigações de fazer, etc., cheguem ao judiciário. Então, nós temos aí atuações conjuntas ou subsidiárias, etc., de direitos que estão sendo discutidos. Né? E em âmbito digital, de direito digital ou eletrônico, acredito que a jurisprudência ela é rápida, né? Muda. E aí é um outro fator de disrupção, Luciana, que a gente trata no curso, inclusive, que é nosso regime jurídico é o regime do civil law, direito positivo. Né? O direito norte-americano é o contrário. Né? O common law, a anglo-saxão, enfim, é o direito do precedente. Só que na tecnologia, no digital, a gente usa o precedente. Então, sem querer, bacana. A gente acaba sendo mais common law do que civil law, porque não dá tempo de evoluir o positivo, aquilo que a gente discutia aqui, né? Claro que no criminal você não pode ter isso, a proibição é constitucional, possível da reserva legal, etc. Mas a própria Constituição é interessante, porque, por exemplo, a Constituição, a gente fala de a gente tem lá o artigo 7º da Constituição, não lembro agora o inciso, a proteção ao trabalhador do excesso de automação. Eu dei o exemplo econômico, mas tem a própria Constituição protegendo isso. Hoje nós temos no artigo 5º, inciso 7 e 9, se não me engano, o direito fundamental, o direito à proteção de dados. Né? Então, isso está na Constituição, está ali no maior. Por isso que eu digo, o direito ele será protagonizador. Né? Muito bacana. Eu queria ficar aqui mais tempo, mas eu sei que o senhor nem tem esse tempo, mas que venham outros encontros, outros momentos, porque o direito digital é fantástico. Eu fiz um outro podcast com a Camila, e aí eu falei com ela, eu quero fazer esse curso, porque é incrível, e ter vocês, né, ter a sua figura, a figura da Camila como coordenadores do curso, a gente sabe que está em ótimas mãos, que os nossos estudantes estão em ótimas mãos. Queria agradecer por esse momento, por essa oportunidade, e que venham outras. Já deixa aqui o convite. Eu que agradeço, foi muito bom esse bate-papo. Luciana aqui, perfeita videocaster aqui, olha só. Vamos fazer outros, né? Vamos fazer outros. Vamos fazer, com certeza. Agradeço a confiança da Escola Paulista de Direito. Foi o primeiro grande curso de pós-graduação que eu pude implementar. E a gente está, acho que já 52ª turma, enfim, de pós-graduação, algum número parecido com isso. Mas foi a minha primeira grande pós-graduação. Parabéns a todos, a você, a Márcia, a Karina, enfim, que estão nos apoiando, e ao Chaim Zaire também, no seu sistema de educação. Grande abraço, fiquem bem e fiquem com Deus. Renato, obrigada. Gente, até a próxima, então. Obrigada.